Fala galera, hoje nós iremos dar continuidade ao nosso estudo da cinemática e hoje nós iremos trabalhar o movimento uniformemente variado. Veja que nós trabalhamos o movimento uniforme. O que caracteriza o movimento uniforme é justamente ele ter a velocidade constante, ou seja, não tem a aceleração, daí eu tenho uma velocidade constante, beleza? No movimento uniforme. Já no movimento variado, no movimento uniformemente variado, eu vou ter a aceleração, a presença da aceleração. A aceleração aqui, ela realmente será constante, porém a velocidade ela vai ser o quê? Variável. Então, nesse caso aqui, nós temos que levar em consideração isso. Para efeito de estudo aqui, para os tipos de movimento no movimento uniformemente variado, nós iremos sempre dar uma atenção à velocidade e à aceleração. A velocidade e a aceleração são importantes, eles vão ditar que tipo de movimento nós iremos estar trabalhando em algum momento, beleza pessoal? Então nós vamos começar primeiro com a aceleração. Então veja que primeiro aqui a gente começa com o processo da aceleração. Na aceleração, gente, nós temos o seguinte, pessoal. A aceleração, como eu já disse para vocês, ela é constante, tá certo? Ela é constante e varia a velocidade. Então ela varia a velocidade. Então, nesse caso aqui, nós temos que levar em conta esses dois termos aqui. Então, se ela vai variar a velocidade, tem aquele termo que você pode estar prestando atenção no seguinte. Quando alguém está apressado, alguém está atrasado. Então, o que acontece? Se você está andando em um carro ou uma moto e vê que está atrasado e você precisa chegar rápido, o que você faz? Acelera. Quando acelera, o que acontece com a velocidade? Ela aumenta. Então, se aumenta a velocidade ao acelerar, o que diminui? O tempo. Tu se ligou aí nas três paradas, acelera, aumenta a velocidade, diminui o tempo. Então, a aceleração ela vai ser igual à variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Olha aí, ó. A aceleração é a variação da velocidade dividida pelo tempo. Então, nesse caso aqui, eu estou modificando a velocidade em um determinado intervalo de tempo. Por isso que a gente diz que a aceleração é constante, mas a velocidade ela é o quê? Variável. Então, ela varia de acordo com a necessidade. Tu vai andar rápido, tu acelera. Ao acelerar, tu anda rápido porque aumentou a velocidade. Daí, diminui, vamos dizer assim, o tempo de chegada. Perfeito? Então, nós temos esse processo aqui, ó. Então, a variação da velocidade, pessoal, a variação da velocidade, que a gente pode trabalhar em duas situações. Nós temos velocidade final, tá certo? Variação da velocidade, que é ΔV igual a velocidade final menos velocidade inicial. E o tempo, tá certo? Geralmente o tempo. Então, nós temos aqui a variação do tempo, perfeito? Geralmente nós trabalhamos a aceleração. Se essa velocidade estiver dada em metros por segundo e o tempo estiver dado em segundo, então a nossa aceleração aqui ela vai ser dada em metros por segundo ao quadrado, pessoal. Em metros por segundo ao quadrado. Então a unidade de medida de aceleração em metros por segundo elevado ao quadrado. Como por exemplo, se eu tivesse assim, ó, que a aceleração é 4 metros por segundo elevado ao quadrado. O que quer dizer aqui? Tá certo? O que acontece aqui? Nesse caso aqui, nós temos, tá certo, que um corpo, um móvel, ele está se movimentando e há um aumento de 4 metros por segundo a cada segundo, tá certo? A velocidade, podemos dizer, a velocidade aumenta, perfeito? Aumenta 4 metros por segundo a cada 1 segundo, tá certo? A cada 1 segundo. Então isso aqui é interessante que vocês saibam para justamente resolver questões teóricas. Às vezes as questões teóricas vêm nesse naipe aqui e é necessário que vocês tratem essas questões teóricas com essa natureza para não errar. Beleza, pessoal? Então a aceleração está aqui, expert em variar a velocidade e aí nós já tratamos a respeito da mesma. E depois da aceleração nós podemos chegar a uma função, tá certo? Que a gente chama de função, essa função horária, tá certo? Função horária, a gente chama de equação horária da velocidade, pessoal. Função horária, equação horária da velocidade. Essa função horária da velocidade, a equação horária da velocidade, vocês vão trabalhar aqui, ó. V é igual a V0 mais A
vezes t. Professor, como foi que nasceu isso? O que é isso aqui mesmo? Bem, pessoal, essa fórmula aqui e essa fórmula aqui estão combinadas. Porque se você tivesse feito aqui, ó, por exemplo, a aceleração vai ser igual a velocidade. Quem é variação da velocidade? A variação da velocidade você conhece, que é a velocidade final menos a velocidade inicial, perfeito? Então, no lugar de ΔV, tu pode substituir V menos V0 dividido por T. Se tu fizer aqui um meio para os extremos, nós vamos ter V menos V0 é igual a vezes T. Então, ajeitando isso aqui, fica V vai ser igual a vezes T. A negativo passa para lá, positivo. Então, V vai ser igual a V0 mais a aceleração vezes o tempo. Pronto. Então, aqui eu cheguei à função que? Horário da velocidade. Onde V é igual a V0 mais AT. V é igual a V0 mais AT. Então, quando a questão pede para você calcular a velocidade, você pode vir por aqui ou por aqui, dependendo das circunstâncias como você quiser utilizar. Então, as duas, ou seja, essa daqui serviu para demonstrar essa aqui, tá certo? Só que às vezes a gente precisa trabalhar e ela está no formato de equação, está no formato de função, mas não precisa se preocupar. Se você tiver uma questão, um exemplo de alguma questão que bote, por exemplo, assim, que a velocidade é igual a 100 mais 2t, por exemplo. Então, o que é que você faz? Você faz a comparação com a fórmula. V vai ser igual a V0 mais a aceleração vezes o tempo. Então, o que seria aqui? Quem é o V aqui, ó? Se você observar aqui, o V0 aqui, pessoal, corresponde a 100 metros por segundo. Essa é a velocidade inicial. Quem é que está no lugar da aceleração? Pegue juntamente com o sinal, porque ele é importante, tá certo? A aceleração vai ser igual a 2 metros por segundo elevado ao quadrado, porque quem está no lugar do A aqui na função que eu te deu é o 2. Quem está no lugar de V0 aqui na função que eu te deu é 100. Então aqui eu tirei a velocidade inicial e tirei o valor da aceleração. Então ele te dá uma função semelhante a essa e aí pode trabalhar contigo esses termos aqui. Pedir a velocidade inicial e pedir a aceleração. Beleza, pessoal? Bem, anotem esses dados aí, tá certo? E aí vamos continuar aqui, que também podemos ter outra maneira de tratar essas funções aqui. Por exemplo, tem questões que trabalham com essa função tirada, por exemplo, a função do espaço. E a função do espaço tem necessidade de prestar atenção que todos os dados da questão da função da velocidade estão dentro da função do espaço. Então, veja só. Então, vamos aqui, ó. Movimento uniformemente variável. Pronto. Movimento uniformemente variável. Como nós estamos colocando aqui. Vou trabalhar com vocês agora a função do espaço. Então, preste atenção aqui a função, tá certo? A função do espaço, tá? Do espaço no movimento uniformemente variável. Porque é o seguinte, pessoal, existe a função do espaço no movimento variável e também do movimento uniforme. Só que do movimento uniforme, vocês devem lembrar, é a do sorvete, S0 mais V vezes T, a do sorvete. Então essa é a função, lembra as funções dos corpos quando estão em mesmo sentido, sentidos opostos, e a gente trabalha com essa funçãozinha do espaço aqui, perfeito? Mas agora nós estamos trabalhando com movimento variado, e aí nós temos que ter aqui, ó, função do espaço no movimento uniformemente variável. Ó, S é igual a S0 mais V0 vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. Pessoal, o espaço é diretamente proporcional ao quadrado da distância. Ou seja, o espaço é diretamente proporcional ao quadrado da distância. Ou a variação do espaço é diretamente proporcional ao quadrado da distância. Eu vou botar aqui para questões teóricas vocês não errarem, tá certo? Posso dizer que a variação, certo? A variação do espaço, perfeito, saiu meio torto aqui, do espaço é diretamente proporcional, certo? Ao quadrado, aqui é cuidado, viu? Do tempo, ao quadrado do tempo. Pessoal, cuidado.
As questões costumam dizer assim: a variação do espaço é diretamente proporcional ao tempo. Aí você vai lá, ao tempo, ó. Tá aqui, é ao tempo. Cuidado, pessoal. É ao quadrado do tempo. Ao quadrado do tempo. Se não aparecer essa palavrazinha quadrado aqui, na teoria ele pega muita gente porque eles colocam isso aqui. Tem que ser ao quadrado do tempo. Então o que é que você faz? Vamos botar aqui um exemplo. Se eu tivesse assim, ó. S igual 100, tá certo? Mais 20t menos, vamos botar aqui 2t ao quadrado. Pronto. Aqui é uma função. Agora prestem bastante atenção quando vocês forem trabalhar com função desse estilo aqui, pessoal. A primeira coisa que vocês vão fazer é o seguinte: você comparar. Tem muita gente que chama essa forma de sorvetão, porque ele é a maior que existe. S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado V por 2. Então a gente chama de sorvetão, tá certo? Mas aí fica a critério. Então o que é que acontece? Essa fórmulazinha aqui, nós sabemos que S representa o espaço final, tá certo? O S0 representa o espaço, tá certo? Inicial. O V0 representa a velocidade inicial, como vocês estão vendo aí. O A representa a aceleração. Então, a presença da aceleração que faz com que essa forma pertença ao movimento variado por conta disso. O T representa o tempo, tá certo? Representa o tempo. E aí nós temos aqui, ó. Posso fazer várias perguntas para vocês dentro dessa equaçãozinha aqui. Então, o que é que tu vai fazer? Pega a equação original, S igual S0 mais velocidade inicial vezes o tempo mais AP ao quadrado sobre 2. Então, veja bem, pessoal. Se você for tirar, ó, quem é aqui o espaço inicial, ó. Quem é aqui o espaço inicial? Ou seja, quem está no lugar de S0? Quem está no lugar de S0 é 100. Vou botar a unidade de medida, metros aqui. Perfeito. Pessoal, quem é que está no lugar da velocidade? Ó, pega aqui junto com o sinal. Tá certo? Quem é que está no lugar da velocidade? A velocidade inicial corresponde a 20 metros por segundo. Pois no lugar de V0 eu tenho 20. E o espaço inicial corresponde a 100. Pois no lugar de S0 temos 100. Beleza? Agora vem o cheio da questão onde a maioria dos alunos erram. A aceleração. Cuidado, gente. Tem gente que pensa assim, a aceleração é menos 2, porque quem está no lugar do A é menos 2. Pessoal, preste atenção. Veja que aqui na função que eu te deu aqui, não tem um 2 aqui embaixo. A forma a gente sabe que ela divide por 2. Como ela divide por 2 e eu não presenciei o 2 aqui, e na forma tem um 2, eu aconselho para você não errar, fazer assim, ó. Pegue todo mundo, ó. Pegue todo mundo aqui, ó. Todo mundo. Tá certo? E vamos fazer aqui a igualdade. O que é que você vai fazer? Ó, AT ao quadrado sobre 2 é igual a menos 2t ao quadrado. Tá certo? É igual a menos 2t ao quadrado. Pessoal, quando você tem, ó, t ao quadrado de um lado e t ao quadrado do outro, você pode cortar. Pode cortar. T ao quadrado de um lado e t ao quadrado do outro, você pode cancelar, porque são iguais. Quando passar um para o lado do outro, vai passar dividindo aqui. Aí vai cortar do mesmo jeito, cancelar do mesmo jeito. Então o que é que fica? A sobre 2 igual a menos 2. Você faz no meio pelos extremos. Então a aceleração vai ser igual a menos 4 metros por segundo ao quadrado. Observe aí, ó. Não é menos 2. O recorrente aos alunos errar, porque a maioria, se fosse a questão de marcar, ele já ia botar de propósito uma alternativa com menos 2 para você ir lá e marcar. E você ia errar justamente porque tem que pensar o todo da questão para você encontrar essa aceleração. Essa aceleração se torna um tipo uma pegadinha. E se você não atentar para isso, você pode errar a questão. Pessoal, não erre. Cuidado com esse tipo de questão. Não dá mais para errar depois daqui. Então é só você fazer. Então se você dissesse assim, professor, quer dizer que toda vez que eu tiver uma aceleração aqui e não tiver 2 embaixo, eu posso multiplicar esse valor por 2? Pode. E quer dizer o seguinte, se veio menos 2 e não veio 2 embaixo, é porque a aceleração era menos 4.
Aqui é o valor da divisão. Quer dizer que menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Se fosse menos 3, então a aceleração é menos 6. Se for menos 1, a aceleração é menos 2. Se for menos 5, a aceleração é menos 10. Beleza, pessoal? Mas se vocês verem que não dá para sacar direto assim, vocês podem fazer essa comparação que nós fizemos aqui, cortar os tempos ao quadrado e você vai chegar ao real valor da aceleração do conjunto. Então eu já não coloco o valor dela dividido, eu coloco o valor que ela tinha, que no caso é ali menos 4 metros por segundo ao quadrado. Eu ainda posso fazer, pessoal, com isso aqui, a função da velocidade. Função da velocidade que a gente viu anteriormente a essa. Então a função da velocidade fica o seguinte, ó. Você sabe que V é igual a V0 mais A vezes T. Então essa é a forma da função da velocidade. Então o que tu vai fazer agora? V, tu não tem V, né? Então V vai ser igual. Quem é V0? Tu tirou V0. V0 é quanto? É 20. Põe aqui, ó. 20. Quem é a aceleração? A aceleração é menos 4. Põe aqui, ó. Menos 4 vezes T. Pronto. Isso aqui é o que a gente chama de função. Função é equação. Tá aqui. Se ele te pedir só a função ou a equação, fica aqui, ó. V0 substituído por 20, a aceleração menos 4, então fica V igual a 20 menos 4T. Essa é a função da velocidade derivada deste espaço, da função do espaço que deu ali. Professor, de onde foi que saiu esse menos 20? Saiu da velocidade inicial que está aqui. Professor, de onde foi que saiu esse menos 4? Saiu da aceleração que está ali naquela função, beleza? Aí o que é que ele pode pedir para ti, além disso aqui, da função da velocidade? Ele pode pedir para ti um instante, tá certo? Um instante, que a gente chama de tempo, ou seja, qual o tempo. Então, qual o instante, só recorrer aqui, ó, um instante, perfeito? O instante que o móvel, ou carro, ou automóvel, muda de sentido. Então, de sentido. Então, um instante que ele muda de sentido. Então, o que tu vai fazer? Para ele mudar de sentido, bote a cor na tua cabeça. Ó, se eu tenho um corpo que está subindo, ele sobe, 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 chega a determinada altura, ele zera e desce. Quando tu joga o objeto para cima, ele sobe e depois desce. Ele sobe e desce. Por que ele subiu e depois desceu? Primeiro ele subiu, e aí quando chegou na altura máxima, ele zerou a sua velocidade, porque ele mudou de sentido. Veja, o primeiro, qual é o sentido? De baixo para cima. Depois, quando ele começou a cair, de cima para baixo. Eu não mudei a direção. A direção é vertical, mas eu mudei o sentido, que antes ele subia, depois ele passou a descer. Se eu mudar o sentido, é porque em um dado momento a velocidade foi igual a zero. Então, quando eu falar qual instante que o móvel muda de sentido, você vai ter que botar zero no lugar da velocidade. Então, o que tu faz? Pega aqui, ó, pega aqui e fica. Quem é V? Zero vai ser igual a 20, instante é tempo, menos 4t. Tá negativo passa positivo, 4t vai ser igual a 20. Então, o que é que se faz aqui, ó? T é 20 dividido por 4, t vai ser igual a 5 segundos. Pessoal, esse foi um instante que ele mudou de sentido, 5 segundos. Quer dizer que ele foi lá em cima, quando bateu 5 segundos ele voltou, entendeu? Ele subiu na questão do pincel, foi. Quando bateu 5 segundos certinho, ele vai e desce de novo, sem nenhum problema. Beleza, pessoal? Então, essa é a função do espaço, que o povo chama de sorvetão. Ela pode vir nesse formato aqui, e se ela vir nesse formato aqui, a gente pode tirar os dados da questão e pode trabalhar toda ela separadamente de boa aqui, sem nenhum problema. Perfeito? Então, não tenha, vamos dizer assim, dúvida nesse tipo de coisa. E uma última que a gente tem que trabalhar agora, que se chama equação de Torricelli, pessoal. Essa equação de Torricelli é mais uma para implementar, já está dizendo, a equação, ela tem aceleração, só que ela não vai ter a presença do tempo. Então, a equação de Torricelli é também muito utilizada para a resolução de questões, porém, nós precisamos sempre observar o que a questão te deu, o que a questão está te pedindo, para saber que forma tu vai empregar. Então, depois a gente vai ver alguma coisa dessa natureza.
Então a equação de Torricelli, pessoal, equação, tá certo? De Torricelli. Então a equação de Torricelli, geralmente ela é usada, certo? Usada quando não tem tempo, tá certo? Quando não tem tempo. A gente chama dizendo que ela não tem tempo. Então a equação de Torricelli é aqui, ó. Quadrado da velocidade final é igual ao quadrado da velocidade inicial mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS, certo? ΔS. Então essa é a equação de Torricelli. A equação de Torricelli, ela não tem a presença realmente do tempo, por isso tem aquela velha história. Por que a Torricelli não foi para a festa? Porque não tinha tempo. Não tinha tempo porque a equação dele não tem tempo. Então não dá para esquecer. Às vezes tu está resolvendo uma questão e nessa questão que tu está resolvendo, tá simples de achar o resultado. Tu tem que observar, porque pode tu usar essa forma aqui e tu achar o resultado direto. Melhor do que tu ir usar a forma da velocidade, a função da velocidade, achar tempo para ir para a função do espaço, para achar o espaço, por exemplo. Então, às vezes, o que tu ia utilizar duas formas para resolver uma questão, tu pode usar a sua Torricelli e dar certo. Certo? Velocidade final é igual a velocidade inicial mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço. Então aqui a gente usa a equação de Torricelli, tá certo? Que ela é muito utilizada, principalmente na parte quando não tem tempo. Então, nessa aula de hoje, pessoal, nós trabalhamos essas 3 paradas aqui, tá certo? Essas 3 equações aqui e a de Torricelli. Então vocês tomem cuidado que nesse caso aqui, o que é que a gente pode fazer? Ó? Se eu dissesse para vocês, ó, MU, movimento uniforme, ó, MU, movimento uniforme. O que é que trabalha o movimento uniforme? Primeira coisa, a velocidade, tá certo? A velocidade é o que? Constante. Então a velocidade é constante, beleza? A aceleração, pessoal, a aceleração é nula, não tem. Então eu uso a aceleração é nula. Se a aceleração é nula, velocidade é ΔS dividido por ΔT. E S é igual a S0 mais V vezes T. Então, essa daqui é um lembretezinho do movimento uniforme. Velocidade constante, aceleração nula. Aí nós temos aqui V igual a ΔS sobre ΔT, variação do espaço sobre o tempo. E a função horária do espaço no MU. Aí quando se passa, por exemplo, para um movimento variado? Então, movimento uniformemente variado. Movimento uniformemente variado. No movimento uniformemente variado, nós já temos mais coisas. Aqui no movimento uniformemente variado, nós temos que a velocidade. A velocidade é variada, ela muda. A aceleração, ela é constante. Ou seja, ela é constante e varia a velocidade. Nesse caso, nós temos algumas funções, pessoal. Nós temos da própria aceleração, que a gente pode dizer que é ΔV sobre ΔT, tá certo? Ou V é igual a V0, vou botar aí, tá certo? Porque a gente às vezes utiliza separadamente V0 mais A vezes T. Nós temos também aqui, pessoal, a questão da equação total aqui, que vai ser S, que a gente chama de sorvetão, S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. E por último nós temos a equação de Torricelli, que é V ao quadrado, V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes variação do espaço. Então, no movimento variado nós temos esses aqui, beleza? Depois a gente volta para a gente trabalhar os tipos de movimento dentro do movimento variado, que é o retardado e o movimento acelerado. Mas temos que entender o sinal da aceleração e da velocidade para classificar que tipo de movimento nós estamos trabalhando. Espero que vocês tenham entendido, pessoal. Não deixe de estudar. Isso aqui é um resumo geral do movimento uniformemente variável. Empregue isso aqui nas diversas questões desse tipo, que com certeza vocês vão se dar bem no Enem. Beleza? Forte abraço a todos.